Nós vamos agora para a nossa primeira entrevista. Nós vamos falar sobre o projeto de lei 347 de 2021, que visa simplificar o licenciamento de infraestruturas de telefonia móvel, seguindo o que já é previsto pela legislação federal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Francisco Gomes Júnior. Ele é especialista em direito digital e telecomunicações. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que significa, então, o 5G e qual a expectativa para a melhoria, né, do sistema que nós temos hoje. Tá, ok. O 5G, ele é uma evolução das gerações dos celulares. Então, você começou 1G, 2G, 3G, 4G e agora o 5G. Só que o 5G é um grande salto tecnológico. É a internet tornando-se centenas de vezes mais rápidas do que é hoje. Então, isso vai ter um impacto direto na vida de todo mundo. Então, a gente pode dizer que o 5G vai inaugurar uma nova era de comunicação, uma nova era de tecnologia. E quais são os passos, né, para a implantação do 5G no Brasil? A implantação do 5G necessitou de muitos procedimentos, mas o principal dos procedimentos que a gente vai ter agora é o edital que a Anatel vai lançar. Ainda não lançou porque estava com o Tribunal de Contas da União, que vem fazendo os últimos reparos, deve ser lançado até o final desse ano. Esse edital, que na realidade é o edital de concorrência, é o edital que vai dar base ao leilão. Então vai se fazer um leilão das faixas de operação do 5G. Então, o próximo passo é, publica-se o edital, tem-se os vencedores dessa concorrência, e a partir daí as empresas vão trabalhar na implementação da infraestrutura para colocar o 5G em funcionamento. O que a legislação fala sobre isso? Então, para que o 5G fosse possível no Brasil, você teve que fazer adaptações na legislação, a começar por uma política pública de comunicação, que iniciou lá no ano 2019. No ano de 2020 foi baixada a primeira portaria, que é a portaria 418. E por que eu necessitava dessa adaptação? Porque o 5G ele vai funcionar em faixas de frequência, ou seja, toda a rede celular funciona como se fossem estradas, que a gente chama de espectro no ar. E para o 5G foi necessária a liberação de 3 desses espectros. Os espectros de 700 MHz, 2,3 GHz e de 2,6 GHz. Para que eu liberasse esses espaços, eu tive que tomar uma série de providências, inclusive providências de desocupar espaços que já eram anteriormente ocupados por algumas TVs, por exemplo. Então, a Anatel teve todo um trabalho. Mas a regulamentação básica, então, é a política pública, a portaria, depois disso, obviamente, a gente vai ter a Lei Geral das Antenas, que é o nosso tema, que é o grande divisor de águas nesse assunto, né? E o edital e o vencedor do leilão. Esses são os passos e a legislação. Quais são os outros países que já utilizam o 5G e de que maneira, né, o 5G mudou ali a vida da população? O 5G ele é liderado mundialmente pela China e pelos Estados Unidos, quer dizer, que travam, inclusive, vamos chamar de uma guerra geopolítica pelo domínio do 5G. Mas além da China e dos Estados Unidos, que já estão numa fase mais adiantada, você já tem a Coreia do Sul, a Austrália, boa parte da Europa, por exemplo, Itália e Reino Unido, aqui na América o Canadá, além dos Estados Unidos, e a própria Arábia Saudita. Quer dizer, é uma tecnologia que vem se disseminando de forma rápida pelos países. E a gente espera que o Brasil também ingresse rápido nessa tecnologia. Uhum. E o Brasil tem estrutura para receber, então, essa tecnologia? Todos os brasileiros vão ter acesso? Ou isso depende da localidade, depende do aparelho que a pessoa tenha? Na realidade, a ideia do 5G é melhorar e muito o sinal do celular. Significa que, assim, o sinal vai ser melhor, a velocidade vai ser melhor, a tecnologia mesmo vai ser melhor. Quer dizer, o usuário vai sentir isso.
Só que o 5G ele funciona em aparelhos capacitados para receber o 5G. Hoje, praticamente todos os novos aparelhos que já vêm sendo lançados no mercado já têm essa capacidade. Agora, quem tem um aparelho que não tem essa capacidade do 5G vai ter que proceder à troca. Mas também não precisa se preocupar pelo seguinte: a rede 4G vai continuar existindo. Quer dizer, você, dentro das possibilidades de cada um, a pessoa vai, compra o aparelho 5G e migra para o 5G. Mas a rede antiga continua funcionando. Doutor, nesse momento que nós vivemos de pandemia e precisamos trabalhar home office, também estudar em casa, nós percebemos a dificuldade, né, da internet, sentimos muita dificuldade. Com essas mudanças, essas dificuldades também vão melhorar, né? Também dos outros sinais do 4G, quem usa 3G? Devem melhorar. Agora, a gente tem um problema estrutural que eu diria não depende tanto das empresas de telecomunicações, mas sim das legislações, e no caso municipais. Quer dizer, a Lei Geral de Antenas, ela veio para regulamentar a implantação de antenas por todo o país. Mas, embora ela tenha regulamentado por todo o país, centenas, aliás, milhares de municípios editam legislações próprias com novas exigências para a implementação da antena. O bom funcionamento do serviço depende, sobretudo, da facilidade das empresas em instalar antenas. As antenas do 5G são muito menores, não são mais aquelas antenas que parecem uma torre que a gente vê em topo de prédio ou vê na estrada quando está viajando. São antenas pequenas e, por isso, vão ser necessárias num número maior. Então, é importantíssimo que a legislação não trave a implementação dessas antenas, senão o 5G vai ter muita dificuldade em operar. Doutor, eu não sei se tem a ver a questão também dos cabeamentos, né? Se fala muito dessa questão que os cabeamentos são subterrâneos, né? Ou precisaria ir para o subterrâneo, enfim, há aí uma discussão e um problema também estrutural para que chegue tanto a internet, a telefonia, até também a questão de televisão, a cabo, por conta dessa rede, né, toda que nós temos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como funciona hoje, o que precisaria mudar também nessa estrutura. Há um projeto de que se altere os cabos subterrâneos, toda a rede subterrânea, que se você olhar o subsolo da cidade de São Paulo, é um absurdo o que você tem de cabos e fios passando de todas as operadoras possíveis. Isso gera realmente interrupções na rede e prejudica, sobretudo, o serviço de internet cabeada. Por que prejudica? Porque você veja, muitas vezes, uma companhia de água vai fazer uma obra e faz um furo no chão, bate a picareta lá no solo e, sem querer, atinge um cabo de fibra ótica, por exemplo. E esse cabo é danificado, tem que ser trocado. Então, nesse período até o cabo ser trocado, o serviço vai estar prejudicado. O 5G não vai ter prejuízo com isso, porque ele vai funcionar, digamos assim, pelas antenas. Agora, há um projeto, inclusive, para que se troque essa rede cabeada por redes, que se troque essa rede, digamos assim, toda entrelaçada de cabos, por redes segmentadas. Ou seja, eu teria camadas no subsolo em que eu possa separar cabos, que hoje não estão separados, estão todos misturados, e possa disciplinar o uso desse solo. Há uma discussão que vai envolver, inclusive, esse projeto de lei, no que diz respeito à competência, novamente, porque legislar, por exemplo, sobre telecomunicações é uma competência da União. Então, quando o município está, de certa forma, disciplinando como vai funcionar a infraestrutura de telecomunicações, há de se ver se ela não está invadindo essa competência da União. E porque, se tiver, certamente essa briga acaba em juízo, na justiça, e tudo acaba demorando muito mais. O 5G ele não vai, então, interferir ou trazer benefícios para a internet que chega em casa, aquela que é cabeada. É só realmente para os aparelhos celulares, tablets? Não, ela vai trazer benefício para todo mundo que se utilizar da internet na versão 5G, seja ela cabeada, seja ela Wi-Fi. O
O que eu digo é o seguinte, o que vai proporcionar a velocidade do 5G é a tecnologia e a qualidade das próprias antenas e a faixa onde ela vai operar, o espectro onde ela vai operar. Então, assim, ela vai ter um benefício grande para todos, para todo mundo vai ter esse benefício. Por mais que a gente tenha problemas na infraestrutura, no subsolo, no subterrâneo da cidade, a tendência é que todos tenham melhoria. Uhum. Isso pode ajudar também, né, nos lugares mais distantes, né? Nesse momento de estudo online, houve muita reclamação de quem mora, por exemplo, na zona rural, um pouco mais distante, então, das antenas. Isso também vai acabar. Vai acabar. O grande benefício que a gente espera do 5G é esse, quer dizer, ele vai ter um benefício social de propiciar muita coisa à distância, aulas à distância, por exemplo, que a gente precisa tanto agora, sem essas falhas. Além disso, você vai ter uma melhoria com essa velocidade muito grande na telemedicina, que se utiliza muito da tecnologia, vai se utilizar da tecnologia 5G, porque hoje, muitas vezes, quando você está fazendo um procedimento de telemedicina, se você tem um problema de sinal na internet, você pode, inclusive, prejudicar o procedimento. Por conta disso, muitos procedimentos ainda não são feitos nessa via remota e devem passar a ser feitos. Quer dizer, vai beneficiar os carros autônomos, que a gente ouve tanto falar, que logo, logo nós vamos ter carros que praticamente se guiam sozinhos, que vão evitar colisões. Só que, para isso, eu preciso ter um 5G bem implantado, para transmitir em tempo real a localização de cada veículo. Vai beneficiar o agronegócio, que já vem tentando implementar medidas cada vez mais tecnológicas. Enfim, 5G vai beneficiar uma gama de setores e vai beneficiar muito o aprendizado à distância também, como você disse. Uhum. E já tem data da implantação da lei? Como que... Então, nós estamos um pouco atrasados, tá? Na realidade, a gente tinha a nossa previsão de que entre o início desse ano, fim do ano passado e início desse ano, a gente tivesse o edital publicado. Com a pandemia, a Anatel teve dificuldade em realizar, inclusive, alguns testes técnicos que eles fazem em campo. Então, isso atrasou um pouco. Depois, o edital já estava pronto e ele foi para o TCU. E o TCU também está há alguns meses fazendo comentários e aperfeiçoando esse edital. Então, esse edital sendo publicado até o final do ano e mantidas as expectativas, se não houver problema com antenas e outras obras de infraestrutura, a expectativa é de, no meio do ano que vem, em junho ou julho de 2022, começar a operar o 5G. Uhum. Doutor, e a questão das contas, né? Esse valor também vai subir, vai aumentar? A gente sabe que tem contas mais, pacotes, né, de dados, que tem ali um valor mais acessível, mas se for para o 5G, esse valor vai subir também? Como fica? Eu acredito que não. Eu acredito que o valor vai se manter. O que eu acredito é que nós vamos ter mais faixas, mais planos possíveis. Porque como você vai ter uma variação maior de velocidade, vai ter o plano realmente da velocidade um pouco maior, menor, com uma capacidade de dados maior ou menor. Mas não deve subir, tá? O que deve acontecer é você segmentar mais. Se hoje você tem 5, cada companhia tem 5, 6 planos, pode ser que passe a ter 10. O que para o consumidor lhe dá a maior possibilidade de escolha de um plano que seja realmente aderente ao seu bolso. Uhum. Doutor, e o que o senhor acha que é desafio dessa legislação? O que o senhor acha que é o principal desafio? O principal desafio são as antenas. Porque, veja, nada na telefonia celular funciona sem antena. A antena do 5G, que são as antenas que vão ter que ser implementadas, e muitas. Cada antena que você implementa, além de você informar a Anatel, a municipalidade exige que você faça um pedido de licenciamento para poder instalar a antena. Na maioria das cidades do Brasil, quando você apresenta esse pedido de licenciamento, o prazo de resposta é muito longo. Existem casos que demoram 6 meses, existem casos que demoram 1 ano. É uma burocracia que acaba travando a agilidade em implementar antenas. Preocupado com isso foi que as entidades e o governo federal e todo mundo fez a Lei Geral de Antenas, que é uma lei federal, achando que com isso regulamentaria para todo o país. E até porque, como eu disse, é da União legislar sobre telecomunicações. Só que
os municípios continuam editando leis que aumentam as exigências que já estão na Lei Geral de Antenas. E, caso a empresa não cumpra essas exigências, eles barram o licenciamento da antena, ou seja, aí vem o atraso na implementação do 5G. Esse é o principal desafio a se vencer. Bom, quero agradecer, então, as informações do Dr. Francisco Gomes Júnior, advogado especialista em Direito Digital e Telecomunicações. Muito obrigada, doutor. Obrigado, bom dia.